Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Lucas capítulo 4, versículo 1. Acharam? Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Vou ler outra vez. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aquele Espírito Santo que tinha enchido Jesus, também agora estava dirigindo os seus passos em direção ao deserto. Eu vou ler mais uma vez e quero que cada pessoa aqui na Sede Nacional da Paz e Vida repita em seguida. Vamos lá. E Jesus, bem alto, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Quem acredita nisso? Levante a mão. Você crê na palavra de Deus? Então, vamos desocupar as mãos e dar a melhor salva de palmas que Jesus já recebeu aqui na Sede Nacional. Mas, para essas palmas melhorarem, abra a tua boca e diga glória a Deus. Faça esse glória sair das suas entranhas. Diga glória, glória, glória a Deus. Vai glorificando. Isso. Deixe o Espírito de Deus se mover dentro de você e dê glórias ao Senhor. Diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai glorificando. Você que está ouvindo em casa pela rádio ou em trânsito, em qualquer lugar do Brasil, abra a tua boca e dê glória, glória a Deus. Vamos levantar um grande louvor até o céu. Pai querido, Deus amado, não apenas o povo aqui de São Paulo, da Sede Nacional, te glorifica, mas todo o Brasil agora. Pessoas em casas, hospitais, trabalhos, presídios e em toda parte, em todas as estradas, estão glorificando o teu nome agora. Então recebe cada louvor ao Senhor e abençoe cada vida que está te glorificando. Derrame a tua virtude e derrame o teu poder. Pai querido, vem falar com este povo agora. Vem com o teu Espírito. Enche o pregador também do teu Espírito. Use a boca do pregador. Fale com cada vida aqui nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Envia a tua palavra agora e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar. O Evangelho diz que tal e qual foi com Jesus, especialmente com relação à sua vida espiritual, assim também acontece conosco. Deixa comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler o seguinte, no versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Então, do modo que aconteceu com Jesus na sua vida espiritual, também desta maneira tem que acontecer conosco. Veja o versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Cristo, o último Adão em espírito vivificante. Então, se a pessoa é carnal, ela vai ser semelhante a Adão.
ela vai se preocupar com as coisas da terra, vai ter pensamentos terrenos. Mas a pessoa que é de Cristo, ela começa a se preocupar com as coisas espirituais. E assim como Cristo é do céu, nós também acabamos nos tornando pessoas do céu. E uma pessoa que é semelhante a Jesus, vai ter um processo semelhante ao que ele viveu. Então, vamos ver uma coisa, por exemplo. Quantos aqui acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Levantem as mãos. Muito bem. Como é que Jesus veio a se manifestar como Filho de Deus aqui na terra? Por ter sido gerado pelo Espírito Santo. Vamos lá, Lucas capítulo 1, versículo 35. Quando do anúncio a Maria de que ela iria ficar grávida. Nós vamos ler aqui o seguinte: e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? Versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, tal e qual aconteceu com Jesus, assim também tem que acontecer com um ser humano que se torna espiritual. Cada ser humano só pode se tornar filho de Deus se for gerado pelo Espírito Santo. É o mesmo tipo de geração. Jesus veio a ser o Filho de Deus aqui na terra por ter sido gerado pelo Espírito Santo. Todo ser humano aqui na terra, para se tornar filho de Deus também, tem que ser gerado pelo Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, veja a semelhança de geração. Quando Jesus desceu às águas do Rio Jordão para receber o batismo nas águas, dando, portanto, o segundo passo, ele recebeu, ao sair das águas, recebeu o Espírito Santo na sua vida. Vamos ver, Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, a descida do Espírito Santo sobre Jesus estava relacionada com o batismo nas águas. E é interessante que Jesus Cristo, ao falar com Nicodemos, vai falar a respeito disso mesmo, relacionando o batismo nas águas com o batismo com o Espírito Santo e com fogo, com o batismo de poder. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E João Batista confirma que realmente o batismo nas águas deve ser também seguido do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Voltando para o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Vamos ler o versículo 11. João Batista falando sobre este procedimento. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Olha só, tal e qual aconteceu com Jesus, assim também tem que ser com aqueles que passam a ser espirituais. Quando Jesus Cristo foi enfrentar o diabo, foi logo após o batismo nas águas e após ele ter sido cheio do Espírito Santo. Foi somente aí que ele foi conduzido ao deserto para travar aquela luta com o diabo. Vamos ver isso lendo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 12. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Se nós lermos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, vamos encontrar essa confirmação. Olha só. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Se foi assim com Jesus, se ele só foi enfrentar o diabo depois do batismo nas águas e depois do batismo com o Espírito Santo, se é que podemos dizer que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, a verdade é que ali ele foi ungido com o Espírito de Deus, ele ficou cheio do Espírito. Assim também tem que acontecer conosco. Primeiro, batismo nas águas, depois batismo com o Espírito Santo, e aí guerra contra o inferno. Aí a pessoa está preparada para enfrentar o diabo. Vamos ler no Evangelho de Marcos mesmo, no capítulo 16, a partir do versículo 16. Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nós vamos ter a confirmação disso também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 8. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem guiasse pela mão. Veja, Saulo, sendo um exemplo prático de alguém que já estava batizado nas águas e que tinha sido cheio do Espírito Santo, enfrentando a oposição de Satanás, a oposição de um filho do diabo. Esse é o processo, tal e qual em Jesus, assim também tem que ser conosco. Vamos ver outra coisa. Jesus só começou a pregar e a ensinar depois de ser cheio do Espírito Santo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor.
E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos olhos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Veja, Jesus, primeiro, gerado pelo Espírito Santo. Depois, batizou-se nas águas do Rio Jordão. Foi cheio do Espírito Santo. Enfrentou Satanás. E agora ele começa a pregar e a ensinar, porque está cheio do Espírito Santo. O Evangelho enfatiza isso. Então, assim também tem que ser conosco. Uma pessoa, um cristão, para ensinar e pregar, primeiro ele tem que passar por esse processo e ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46. Está escrito: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus Cristo já tinha ressuscitado, vencido o inferno e a morte, deu ordens aos discípulos para que eles pregassem, mas mandou que aguardassem até que do alto fossem revestidos de poder, até que eles se tornassem cheios do Espírito Santo, para depois pregar e ensinar a palavra. Vamos ver também a referência que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8. Jesus falando: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus não permitiu que os discípulos começassem a pregar sem primeiro serem cheios do Espírito Santo. Ele falou: vocês aguardem. Aguardem a descida do Espírito Santo. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que vai vir sobre vocês. Aí sim vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Evangelho é perfeito. Assim como foi com Jesus, assim também acontece conosco. Porque tal qual o espiritual, assim os espirituais. Tal e qual o celestial, assim também os celestiais. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito Santo. E nós também, se na volta de Jesus estivermos mortos, nós também seremos ressuscitados pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver duas referências que já mostram isso de uma vez. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Ora, Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus realizou aquela obra magnífica. E o Espírito Santo que está em nós, Paulo está afirmando nessa letra inspirada pelo Espírito de Deus. E assim também acontecerá conosco. Primeira carta também de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Tal e qual o celestial, assim também acontecerá com os celestiais. Jesus Cristo subiu aos céus depois de ressuscitado, e com seu corpo já transformado, apesar de ser o mesmo corpo, aquele corpo já tinha uma outra estrutura espiritual, uma estrutura diferente da estrutura carnal,
porque ele afirmou que era de carne e ossos, mas podia atravessar paredes, podia viajar no tempo, no espaço, de lugar para outro, rapidamente, em fração de segundos. Então, Jesus Cristo subiu aos céus pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. E quando Jesus dizia isto, vendo eles, isto é, os apóstolos de Cristo, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Tal e qual aconteceu com Jesus, também acontecerá conosco. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só. Como foi com Jesus Cristo, assim também deve ser conosco. Vamos retornar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Meu amado, minha amada, você tem que passar por esse processo. Primeiro, ser gerado pelo Espírito Santo de Deus para se tornar filho de Deus, tal e qual aconteceu com Jesus. Segundo, passar pelo batismo nas águas, tal e qual Jesus passou, depois de adulto. Terceiro, receber a plenitude do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo após o seu batismo nas águas. Depois disso, cheio do Espírito Santo, foi enfrentar Satanás. Depois de cheio do Espírito Santo, e depois de ter enfrentado o diabo, ele começou a pregar e a ensinar o Evangelho. Olha só o processo. E todos os outros processos que vieram em seguida na vida de Jesus, tinha a atuação do Espírito Santo. Passou pela morte. Pode ser que muitos de nós passe também pela morte. Mas o que aconteceu com Jesus depois que ele morreu? Ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. E aí começa a nossa esperança, a nossa fé. E depois dele ter sido ressuscitado, o que foi que ele instruiu para os discípulos? Vocês podem pregar sim, mas primeiro vocês devem esperar para serem revestidos de poder, confirmando tudo o que aconteceu na vida dele, esse processo. Nós temos que passar também. E enquanto ele estava dando essa instrução, mandando os discípulos esperarem até que o Espírito Santo viesse sobre eles, ele começou a subir aos céus. Começou a subir diante dos olhos dos discípulos. Ora, tudo que foi acontecendo com Jesus tem que acontecer conosco. Chegando na glória, ele foi recebido com festa no céu e foi entronizado. E agora está preparando o lugar para voltar ao seu povo e levar os escolhidos para o céu. Vai fazer o arrebatamento da igreja. Então é um processo simples e idêntico ao do Senhor Jesus. Se você ainda não passou pelo batismo das águas, passe. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo,
busque, porque a partir deste momento em que você está ouvindo a palavra, o Espírito de Deus está agindo neste lugar, e o Espírito de Deus está pairando sobre você. E nesse exato momento, muitas e muitas pessoas aqui na igreja e através da rádio estão sendo geradas pelo Espírito de Deus. Pessoas que vão deixar de ser terrenas para se tornarem celestiais. Hoje aqui vai acontecer esse milagre. Você que ainda não passou pelo batismo nas águas, tem que passar. Porque esse é o processo que Jesus passou. E não adianta você querer se tornar semelhante a Cristo e receber tudo que Ele recebeu, se você falar, não vou batizar não, já fui batizado quando era nenê. Desculpe, Jesus não foi batizado quando era nenê. Aí você já está falsificando o processo. Se você confiar que o teu batismo de criancinha está resolvendo o problema, rapaz, você já saiu fora do exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aos 30 anos de idade, ele foi lá no Rio Jordão e começou a falar, João Batista, me batiza. Não batizo não. Me batize, João, mas o senhor não precisa. Me batize, João. Aí João concordou. Por quê? Por que Jesus queria se batizar? Ele explicou, para cumprir a justiça de Deus, para fazer a vontade de Deus. E por que Jesus insistiu em receber o batismo nas águas? Porque depois ele tinha que receber o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Alguém é batizado com o Espírito Santo e com fogo até antes do batismo nas águas. Isso acontece com várias pessoas. Não é uma coisa rara nem inédita. Isso já acontece há muito tempo. Um ou outro até acaba recebendo o batismo com o Espírito Santo e com fogo antes do batismo nas águas. Mas Jesus insistiu para receber o batismo nas águas, para obedecer o Pai, para fazer a vontade do Pai, porque Ele queria aquilo que o Pai tinha de melhor. Ele queria sobre a sua vida aquilo que iria capacitá-lo para fazer a obra sendo homem. Ele sabia que como homem ele não teria chance nenhuma de vencer, de guerrear contra o inferno, de pregar e ensinar, de fazer curas, milagres, prodígios e maravilhas, se ele não tivesse o Espírito de Deus sobre a sua vida. Então ele insistiu com o batismo nas águas. Meu amado, minha amada, não pule esse processo. Depois do teu batismo nas águas, você vai receber o Espírito Santo de Deus. Deus vai ficar tão contente com a tua obediência, que Ele vai mandar o poder do alto sobre a tua vida. E Ele vai abrir o céu para dizer que você é filho, é filha, amado, amada de Deus. E aí, cheia do Espírito Santo, você vai tocar essa vida no meio das feras. No meio das feras, amados. Até pelo deserto. Como aconteceu com Jesus, assim acontece conosco. O Espírito Santo o guiou e o levou ao deserto. Poderia ter levado para tantos lugares, mas levou para o deserto, para Jesus enfrentar Satanás face a face. E o diabo não teve a menor chance com Jesus. O evangelista Marcos enfatizou que ele estava cercado pelas feras, mas os anjos de Deus o serviam. Se você for cheia do Espírito Santo de Deus, você poderá estar até no meio do deserto. Poderá estar cercado de feras, serpentes, escorpiões e até o próprio Satanás. E todo o inferno te cercando. Mas não tenha medo, porque os anjos de Deus estarão descendo sobre a tua vida e te servindo. Porque o Espírito de Deus está na tua vida. O diabo não vai ter a menor chance contra você. E aí Jesus passou a pregar e a ensinar e fazer milagres. Você tem tanta vontade de ser pregador, pregadora, mas Deus está dizendo, meu filhinho, minha filhinha, primeiro você tem que ser cheio do Espírito Santo. Aí você vai e prega. Aí você vai, filhinho, filhinha, se você se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não precisa nem se preocupar com o que você vai pregar e ensinar, porque não será você que falará, mas o Espírito do meu Pai falará através de ti.
Você vai ser um pregador, uma pregadora cheia do Espírito Santo de Deus. Não será você que falará, mas o Espírito Santo falará na tua boca. E aí quem é que vai resistir uma vida cheia do Espírito Santo? Ainda que as feras continuem cercando. Jesus Cristo viveu esse processo. E a parte gloriosa, por isso que é bom você saber como aconteceu com ele, porque assim também acontece conosco. Infelizmente, até as lutas que ele teve, até as perseguições e todos os problemas, tudo que Jesus passou, e você sabe que não foi pouca coisa, todos se uniram contra ele, todos passaram a lutar contra ele. Era o poder religioso, era o poder político, era o poder popular. Todos passaram a guerrear contra Jesus. Ele enfrentou oposição até da família. Uma vez a Maria e os irmãos de Jesus foram até lá e queriam arrancar Jesus do meio da multidão e prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Jesus Cristo passou por esse problema, chegou ao ponto de dizer: os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa. Por isso o que aconteceu com Jesus, provavelmente vai acontecer com você também. Mas ainda que o mundo inteiro esteja contra você, todos, governo, poder religioso, família, amigos, vizinhos, parentes, ainda que até desconhecidos e gente do povo esteja contra a tua vida e todo o inferno contra você, ainda que você pense: estou só, não temas, porque o Espírito Santo de Deus está contigo. Você está cheio do Espírito de Deus, e quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Você vai manter a serenidade mesmo no meio da tribulação. Tal e qual aconteceu com Jesus, assim também acontecerá conosco. Ainda que você tenha que passar pela morte. Olha só, pense bem. Vamos ver a diferença entre o Espírito Santo e os outros espíritos que agem no mundo. Os outros espíritos que agem no mundo e atuam nos seres humanos, transformam as pessoas em filhos do diabo. E o diabo, que não é fiel para ninguém, ao contrário do nosso Deus que é fiel, o diabo descarta os seus súditos. Depois de usar muito, ele descarta. O diabo tem tanto desprezo pelos seus súditos, que ele chama de cavalo e de aparelho. Trata como se fosse montaria. O diabo mesmo chega a matar as pessoas. Uma moça me contou em Fortaleza que desde pequenininha ela via o diabo. Só que o diabo se apresentava para ela e o diabo dizia: pula do alto desse muro, pula desse barranco que eu te pego aqui embaixo. E o diabo queria matá-la desde pequenininha e dizia: eu te seguro, pode pular. O diabo só veio para matar, para roubar e para destruir. O diabo, ele destrói o corpo da pessoa que ele está usando e ele fica feliz com a destruição. Acabei com mais um. E aquela pessoa fica ali, esquecida no pó da terra e a sua alma no Hades, naquele lugar de tormento. Mas não é assim com aqueles que têm o Espírito de Deus. Você é tratado como filho de Deus, porque o Evangelho diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o tratamento diferente. Aí nós somos cheios do Espírito Santo, somos filhos de Deus. Estamos andando nesse mundo e o Espírito Santo nos usando, nos guardando, falando através da nossa boca, nos livrando de todo mal, ainda que sejamos cercados por feras, mas o Espírito Santo não nos abandona, nos livra de desastre, de perigo, de morte, de cilada. Mas no dia que acontecer do meu corpo e do teu corpo cair por terra, seja por idade, ou seja por acidente, ou seja por mau funcionamento de uma parte do corpo, um derrame, um infarte, sei lá, o dia que o nosso corpo parar de funcionar, nós vamos cair por terra. Sim, o nosso corpo vai cair por terra. E não importa onde ele vai ser sepultado. E não importa onde o nosso corpo vai ser largado.
Não importa. Assim como o corpo de Jesus foi colocado numa sepultura que não era dele. Ali não estava escrito: sepultura de Jesus, nascido em tal ano, morreu em tal ano, com 33 anos e meio. Não tinha nada escrito ali naquela sepultura identificando o cadáver. Mas ele tinha sido cheio do Espírito Santo. Assim também acontecerá com você. Pode ser que você ocupe uma vala anônima. Pode ser que você ocupe um sepulcro onde o teu nome não esteja nem registrado. Você esteja enterrado como indigente, como mendigo. Não se atemorize e nem se espante, porque o Espírito Santo, que te usou a vida inteira, não abandonará o teu corpo. Você será ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus. Quando da volta do Senhor Jesus, não precisa ter nada escrito na sepultura. Você vai ressurgir dos mortos. O Espírito Santo de Deus, que usa o nosso corpo a vida inteira, ou a partir do momento que nós o recebemos, então ele não nos abandona mais. O Espírito Santo não vai nos abandonar depois de mortos. Onde quer que esteja o teu cadáver, o Espírito Santo já marcou o lugar. Você pode até virar terra e pó, e pode vir o vento e soprar todo o teu pó, e desaparecer o teu pó, se espalhar nos 4 cantos da terra. O Espírito Santo sabe onde está cada partícula tua. Você será chamado a se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. O Espírito Santo de Deus não te deixará, como não deixou também Jesus. E assim como Jesus subiu aos ares, o Espírito Santo que em nós habita, ele suspira dentro de nós. E o Espírito Santo nos faz olhar todo dia para o alto e suspirar de saudades por Jesus Cristo. E o livro de Apocalipse termina com o Espírito Santo dizendo: vem, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, venha, Senhor Jesus. Isso é o Espírito Santo falando. Quando Jesus vier, o Espírito Santo vai subir, mas você que é cheio do Espírito Santo vai subir também e vai encontrar o Senhor Jesus lá na glória. Você vai encontrar Jesus nos ares. Assim como Jesus subiu, você subirá. Você está entendendo? Por que você precisa, primeiro, entregar tua vida para Jesus? Receber Jesus é requisito, é processo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas quem é que começa esse processo? É lógico que é Deus, através da sua palavra. Mas se o ser humano, e olha só, o ser humano, não o filho de Deus, hein? Mas se o ser humano não quiser receber Jesus como Salvador, como Redentor, não virá sobre o ser humano aquele poder celestial e sobrenatural que o transforma em filho de Deus. Tem que vir um poder do alto, para que você se torne também uma pessoa do alto. Tem que vir um poder do céu, que te transforma em filho de Deus, para que você seja uma pessoa celestial. É por isso que a pessoa tem que fazer isto publicamente, entregar a vida para Jesus, recebê-lo como único Salvador. Então vamos nos colocar todos de pé agora. É o Espírito Santo, do começo ao fim, nesse processo. Jesus disse que o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que inicia esse processo de novo nascimento na pessoa. Mas é a pessoa convencida pelo Espírito Santo que diz: eu quero. Porque se ela não falar eu quero, ela não inicia o processo celestial. Só vem sobre ela aquele poder do alto que a transforma em filho de Deus, se o ser humano invocar Jesus. Se disser: Jesus Cristo é o meu único Salvador,
Eu o recebo agora como meu único Senhor. Aí a pessoa iniciou o processo, tal e qual foi em Jesus Cristo. Ele foi gerado como filho de Deus através do Espírito Santo. O ser humano se torna filho de Deus, filha de Deus, gerada pelo Espírito Santo. Entendeu? Porque a pessoa tem que falar, eu quero receber Jesus como meu Salvador. É o início do processo. Está à sua disposição, tal e qual aconteceu com Jesus, inclusive a glorificação, porque ele disse que quem vencer herdará todas as coisas. Ele disse que quem for fiel até o fim, fiel até a morte, vai receber a coroa da vida. Ele disse que esta pessoa que conseguir chegar até o fim vai se assentar com ele no seu trono. Então, tal e qual aconteceu com Jesus, acontece com a pessoa, mas tem que cumprir o mesmo processo. Olhe para mim, em nome de Jesus. Se você ainda não fez isso, você tem que fazer. Você tem que provocar o céu. Você tem que fazer o céu enviar sobre a tua vida aquele poder celestial que te transforma em filho de Deus, em filha de Deus. A todos quantos recebem Jesus. Por isso que é necessário a pessoa receber Jesus como Salvador, e só Jesus. Porque não tem outra pessoa para se meter nesse processo. Deixa eu ler para você, só para você entender, tá, amado? Que você tem que abrir mão de qualquer outra pessoa e ser só Jesus. Olha o que diz aqui, ó. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, pode esquecer todos os outros homens e mulheres. Não há nenhuma outra pessoa debaixo do céu, nenhum outro nome pelo qual você possa ser salvo. A única maneira daquele poder celestial vir sobrenaturalmente sobre você e te transformar misteriosamente em filho de Deus, para que você deixe de ser apenas ser humano, mas passe a ser filho de Deus, a única maneira é se você falar o nome de Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Deu para entender? Então é assim que começa a coisa. E tal e qual foi com Jesus, assim acontecerá com você. Quantas pessoas aqui nesta noite querem provocar esse processo, querem receber esse poder celestial que as transforma em filhos de Deus? Quantas pessoas aqui querem receber Jesus como o único Salvador? Olhe bem para mim. Quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer receber Jesus agora como único Salvador, erga a mão direita bem alto. Todos quantos querem, erga bem alto a sua mão. Oh glória, graças a Deus. Então você agora, que ergueu a sua mão, você vai vir aqui diante do altar e nós vamos orar por você. E você vai sentir este poder sobrenatural que te transforma em filho, filha de Deus. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora. Todos que ergueram as mãos, venham correndo para cá. Pede licença, fala, deixa eu passar. Eu também preciso ser filho de Deus. Eu também preciso ser filha de Deus. Isso, vem! E vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, venha. Oh glória, vamos aplaudir mais o Senhor. Venha. Oh glória. Glória a Deus. Está vindo mais? Glória a Deus. Olha só. Eu me torno filho de Deus. Aí, porque esfriei na fé, ou porque ainda não tenho o Espírito Santo, eu acabo me afastando da igreja. Então o processo foi interrompido. Porque se é tal e qual o Senhor Jesus, Jesus nunca desviou. Se a pessoa se desvia, especialmente antes do batismo nas águas, ela simplesmente anulou aquilo que ela fez. Ela não deu continuidade
e também o Espírito Santo ficou impossibilitado de fazer tal e qual foi feito em Jesus Cristo. Se a pessoa se batizou nas águas e depois também se afastou, se desviou, também o processo foi interrompido, porque Jesus nunca se desviou. Ele continuou cheio do Espírito Santo. Se a pessoa um dia foi cheia do Espírito Santo, mas depois foi esvaziada, deixou as coisas do mundo encher o templo do Espírito Santo, o seu interior, e a pessoa se afastou, ela também interrompeu o processo, porque ela precisaria do Espírito Santo para ter uma vida vitoriosa, mas ela interrompeu o processo. Consequentemente, também ficará fora tanto da ressurreição como do arrebatamento. Então, se você em qualquer momento interrompeu o processo, atenção, você que ainda não se batizou nas águas, então você tem que retomar o processo. E se você também já foi batizado nas águas, mas se afastou, tem que retomar o processo. E se você já tinha chegado a receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas se esvaziou, porque você tem que continuar se enchendo. Qual era o segredo de Jesus para ele continuar sempre cheio do Espírito Santo? Oração, jejum, não é? Permanecer na presença de Deus. Então, Jesus nunca se afastou, nunca se desviou, nunca se esvaziou por causa da sua comunhão permanente com Deus. Então, eu quero chamar aqui na frente. Primeiro, todos que ainda não se batizaram nas águas, para que tomem a decisão agora, para descer as águas no próximo batismo. Todos que ainda não são batizados nas águas, venham aqui para frente em nome de Jesus. Tal e qual aconteceu com Jesus. Você tem que falar, eu quero ser batizado. Como ele dizia para João Batista, eu quero, João, me batize. Você tem que falar, eu quero ser batizado, eu quero ser batizada. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Oh, glória. Faz parte do processo. E daqueles que já foram batizados nas águas e até batizados com o Espírito Santo e com fogo, e que se afastaram, esfriaram, esvaziaram, chegou a hora de você retomar o processo, dar continuidade àquela obra que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, mas que depende de você estar na presença de Deus. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviado, ou sem igreja, venha aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Venha para cá. Isso. Sai do teu lugar, vem para cá. Vamos retomar o processo. Hoje você vai se colocar nas mãos de Deus e o Espírito Santo vai agir. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Gente, olha só. Oh, glória, que maravilha. Venha para cá. Glória a Deus. Aleluia. Quero fazer também uma oração com as pessoas que estão fracas na fé. Aliás, eu quero fazer uma oração com você que ainda não tem o batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas quer falar para Deus: Senhor, continuidade na minha vida espiritual, é para isso que eu estou aqui. Eu quero o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero o mesmo processo na minha vida, o mesmo processo que aconteceu com Jesus. Então vem para cá. Vem para cá. Nós vamos orar. Você vai testificar diante do altar que você não abre mão dessa fase da tua vida espiritual. Você vai declarar diante de Deus: eu quero o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Isso. É isso aí. É por aí. Fácil de entender, não? Tal e qual foi com Jesus, assim também tem que ser conosco. Dobra o teu joelho comigo aqui na frente. E eu vou pedir para cada pessoa que está ouvindo em casa, pela rádio,
ou então quem está ouvindo no hospital, no presídio, ou em qualquer lugar que a pessoa estiver ouvindo, um local de trabalho, em qualquer lugar, vou pedir a você que está ouvindo pela rádio e que quer este processo na tua vida, tal e qual foi com Jesus Cristo, para que seja com você também. Eu vou pedir a você que dobre o seu joelho ao lado do rádio. Isso. E você que está dirigindo em qualquer rua, estrada, avenida, em qualquer lugar, e você também quer este processo na tua vida, vou pedir a você que coloque a mão direita sobre o teu coração. Não precisa parar o veículo, não. Coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na Sede Nacional da Paz e Vida. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Cada pessoa que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, diante do teu altar. Eu quero mais do teu poder e do teu Espírito Santo. Veja, meu Deus, em que fase do processo eu me encontro. Se eu estou no início, no meio ou quase no fim. Eu quero, meu Deus, que este processo que Jesus passou e que foi uma bênção na sua vida, eu quero que tal e qual seja comigo. Me enche agora do teu Espírito Santo, me faz transbordar da tua virtude. Retire de mim todo pecado, toda iniquidade e tudo que não te agrada. Me purifique agora com o sangue de Jesus. Apague, Senhor, as minhas transgressões e confirme o meu nome no livro da vida. Declare, meu Deus, pelo teu Espírito, aí na glória e no meu coração, testifique agora com o teu Espírito que eu também sou filho de Deus. E tal e qual aconteceu com Jesus, assim também aconteça comigo, para a glória do teu nome. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.